top para vocês. Pauta importante, hein, gente? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Vamos cuidar, se proteger. Bom, agora a gente vai falar de um assunto também importante. Como é que anda o seu inglês? Mais ou menos? Precisa aprender, gente, a importância do segundo idioma no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, Ana Carolina Diniz, professora de inglês. Aumenta e abre as portas. A importância do inglês no mercado de trabalho aumenta em 70%. O valor do seu din-din, seu salário, gente. Valoriza o passe. Seja muito bem-vinda, Carol. Pode chamar de Carol? Pode me chamar de Carol. Obrigada, Virgi. Imagina, a gente que agradece. Bom, qual que é o seu diferencial, assim, nas aulas de inglês? Você estudou lá fora? Você tem uma metodologia diferente? Legal você perguntar isso. Em relação a estudar fora, a gente já precisa começar quebrando o mito de que para aprender inglês precisa estudar fora. Quando eu fui para fora do país pela primeira vez, eu já era fluente, já tinha sido contratada como intérprete. Você é brasileira? Sou brasileira. Você estudou aqui numa escola bilíngue ou não? Não, na verdade não tinha nem recurso financeiro para isso. Para mim, inglês sempre foi uma pedra no meu sapato, era muito difícil para eu aprender inglês. E era uma matéria que me tirava muito do sono, que me deixava maluca, né? Eu falava, meu Deus, eu vou bem em tudo, e em inglês eu ia muito mal. Olha só, o verbo to be travava. Nossa, eu travava em tudo. Mas o que acontecia? Estava muito relacionado ao método. Eu ia estudar inglês, aí me deparava inglês em inglês. Mas não fazia sentido nenhum para mim. Se eu não sei falar inglês, como as pessoas querem me ensinar inglês em inglês? Precisa ser ensinado no meu idioma nativo, alguém precisa me explicar em português para fazer sentido para mim. Só que na época eu não entendia isso, né? Eu entrava nas escolas, me matriculava e eu via que aquilo não ia para frente, demorava muito, falava, não, alguma coisa está errada. Até que eu conheci uma pessoa que explicava em português e eu entendi que era com base na andragogia, o método e tal. E tem vários métodos, né? Eu vou confessar, eu já morei fora, eu fiz intercâmbio. Minha filha nasceu fora e eu já falava no telefone, mas eu esqueci. Porque é uma coisa que se você não pratica, você esquece. Você perde. Depois, quando você volta, né, você vai exercitando, vai voltando também. Só que, assim, tem que praticar. Não adianta você aprender e não praticar. E você ter morado fora também, tem muita gente que mora fora e não fala inglês. Porque as pessoas saem do Brasil achando que vão chegar fora do país e vão falar assim, agora eu vou tomar a pílula da bilinguidade, vou ficar muso aqui, vou falar, não, e não fica. Vou ficar muso é ótimo. Não fica, não fala. E aí acontece uma série de problemas, porque as pessoas começam a perder a identidade, né? Você não se sente mais como você. Aqui a gente está acostumado a conversar, contar piada, contar histórias. Quando você não tem isso, você é privado, né? É muito angustiante. É muito angustiante. Eu vou falar que uma das vezes que eu morei em Nova York e aquele frio, e foi bem época de dezembro, e eu gosto de falar, né? Sou comunicadora. Então, assim, eu ficava angustiada. Eu queria falar sobre isso, queria contar. E quando você quer contar piada, que é pior, né? Imagina você contar a piada em inglês, gente. Exatamente. Você quer contar do mesmo jeito que você contaria no teu idioma nativo. Sim. Você não consegue. E ninguém entende, e ninguém te entende. E você vai ficando triste mesmo. Porque você não consegue. Minha cabeça doía. Não, isso acontece muito. Muitas pessoas me procuram diariamente falando assim, Carol, eu estou morando nos Estados Unidos faz 10 anos, faz 5 anos, eu não falo inglês, eu estou desesperada. Porque eu cheguei aqui sem falar nada, achando que eu ia aprender aqui, mas eu não consigo aprender inglês em inglês. E a gente está falando da realidade de 90% das pessoas que moram fora, entendeu? Não é uma minoria, não, é a maioria. Porque brasileiro tem em todo lugar. Então aí você vai, escuta uma palavra em português, você já quer grudar ali para poder ficar ali isso também é um pertinho erro. E ficar ali no conforto, né? Porque sair da zona de conforto dói. Não só no inglês, mas em qualquer área da sua vida. Sair daquele conforto ali vai te deixar ali incomodada. Então as pessoas buscam, mesmo no subconsciente, estar numa zona de conforto. E isso é muito ruim, né, para quem quer aprender um outro idioma, porque você está muito ali acostumado só a falar português, só com aquelas pessoas, e você vai sobrevivendo. Então, seu cérebro fala assim, bom, eu não preciso aqui, né, gastar mais calorias com coisas que não são úteis, eu estou sobrevivendo, tá tudo bem. Só que com o passar do tempo, você vai ficando mais triste, você vai perdendo identidade, você já não consegue ser quem você era aqui no Brasil. Às vezes, até em relação à sua carreira. A carreira que você tinha aqui, dificilmente você consegue exercer lá, porque você não consegue se comunicar. Né? Você não vai conseguir se vender, a gente está se vendendo o tempo todo. Então, lá, como é que você vai fazer isso num outro idioma para pessoas que não entendem o português? Você tem que falar o idioma deles ali, né? E essa metodologia é para todos, assim. Muita gente fala assim, eu não aprendi quando era criança, não vou aprender agora, não tenho mais idade, é difícil. Tem isso isso existe, né? Isso existe, é um fato, eu escuto muito isso, mas o que acontece? Se você não aprendeu quando era criança, você pode aprender sim de adulto e até você vai estar mais maduro, você vai estar querendo mais aquilo, então dá super certo. A questão é, você tem que encontrar o método que funcione para você.
Ah, entendi. O que acontece hoje? Como que a gente pode descobrir o método que funciona pra gente? Porque tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que lê, é isso? É mais ou menos assim, mas é só para você entender essa questão. As escolas hoje, a gente tem, a maioria das escolas, todas com os métodos embasados na pedagogia. O que é pedagogia? É o jeito que eu ensino crianças. E aí chega um adulto para aprender comigo aqui na minha escola, vamos, né, na escola que ensina com base na pedagogia, e aquilo não funciona para ele. Ele começa a ver que aquilo não faz, porque a criança, ela aprende de um jeito muito diferente do adulto. Sim. A criança ela é mais vivencial, é aquela coisa, né, mais lúdica, tal. O adulto não. Ele pega um conhecimento novo, associa um conhecimento prévio e faz uma nova informação. Então, ele precisa que seja explicado no idioma nativo, ou seja, base na andragogia. E aí está o maior erro. As pessoas vão procurar escolas de inglês, mas a maioria delas está preparada para quê? Para ensinar crianças. Entendi. Então, acaba que não dá certo. E a pessoa se frustra, acha que ela é o problema. Mas não é. É só eu te explicar. O inglês é um idioma muito simples, é muito fácil. É só você ser explicado no seu idioma nativo, ou seja, em português, que aquilo vai te fazer sentido. Você vai usar com mais lógico, mais segurança. Isso interfere na sua autoestima e um monte Sabe de o que eu coisa. reparo também, por exemplo, quando eu fui fazer intercâmbio, eu tinha pessoas que estavam lá, sei lá, 6 meses. E eu estava 1 mês. Então, eu começava a pedir, as pessoas têm vergonha, né, de falar. Sim. Chega uma idade que você fica, ai, eu vou falar errado, vão me julgar. Tô nem aí, tô aprendendo, gente. Não sou obrigada a nada. Tá certíssimo. Então, eu lembro que as pessoas ficavam, ai, você fala... Eu lembro que eu pedia conte. Eu inventava. O que eu não sabia, eu inventava. E aí, eu fui aprendendo assim, eu vi que todo mundo tinha muita vergonha de falar, porque o adulto começa a ter isso. Exatamente. Isso atrapalha, né, também. Atrapalha muito, é o medo do julgamento. Você não tá preocupado em entregar a mensagem, que nem você tava ali, você falava qualquer coisa ali, ia se virando. Aqui, ó, é na mímica, ia se virando. Só que tem gente que não, a pessoa, quando ela vai começar a iniciar uma conversa com outra pessoa em inglês, a preocupação dela não é entregar a mensagem. Ela tá preocupada se a pronúncia dela tá boa, se estão julgando ela, se tem gente percebendo que ela não sabe falar. E aí o cérebro, assim, ele não é multifoco, né? Ele só vai fazer uma coisa. Ou ele está preocupado e que está querendo te tirar daquela situação, e aí você começa a ficar estressado, cortisol a milhão. Então, você não tá para se comunicar, você tá para fugir daquela situação. E aí, toda vez, é estímulo e resposta. Você está mostrando para o seu cérebro que o inglês é algo negativo. Então, ele vai associar aquilo às piores coisas. E aí, você não desenvolve mesmo. Aí você trava, né? Trava, mas não tem bloqueia, um tempinho, bloqueia. por exemplo, que você vai estudando e parece que não vai fluindo, não? E do nada faz vuft. Você fala, consegui falar. Eu lembro que eu chegou uma época que eu tava brigando, já reclamando das coisas pelo telefone. Eu falei, nossa, tô falando, tô brigando já pelo telefone. Porque aí, pelo telefone, tem uma dificuldade maior, né? Muito maior. Só que hoje não tem mais nada, eu esqueci tudo. Não, mas esquece porque a gente não usa. Mas Sim. Não é que você esqueceu, tá aí adormecido. Se você começa a estudar de novo, você rapidamente, muito mais rápido do que a primeira vez, você consegue recuperar isso. Mas falar no telefone é muito diferente. Falar ao telefone em inglês, você não tem a linguagem corporal. Nossa, e tem gente que não articula, né? Fala com a boca fechada. Assim, você tá quase entrando no telefone para olhar para a pessoa. Abre a boca, né? A gente fala assim, abre a boca para falar, gente, que articula porque é mais fácil para entender, Sim. né? Carol, e qual é a importância do inglês hoje no mercado de trabalho? Eu digo no geral, né? Em vários setores. Você falou no início, né? Da importância em relação ao salário. Salários são muito maiores. Teve uma empresa de recrutamento e seleção muito conhecida aqui no Brasil, que fez uma pesquisa recentemente e trouxe dados muito interessantes em relação a isso. Porque pessoas que trabalham no mesmo cargo que você hoje, por exemplo, numa empresa, e só porque elas falam inglês, o salário delas chega a ser 70% maior para exercer a mesma função. Gente, para exercer a mesma função. Ou seja, o fato de você não falar inglês pode ser que você nem use o inglês naquela função. Mas a pessoa que fala, ela já ganha 70% a mais do que você, só porque ela fala inglês. Então... E é muito ruim, que às vezes você conhece alguém e é mágico, né? Você poder trocar ali experiências, culturas, conversar. Eu lembro que eu queria falar com todo mundo. Eu queria falar o tempo todo. Mas o que eu percebo também é que muita gente fala assim, vai pra rua porque aí você aprende, né? Enfim, mora fora. Eu percebo que as pessoas também que aprenderam na rua também falam de maneira errada. Aí você vai e aprende também de maneira errada. Mas então, tá se comunicando. Mas tá se comunicando. A ideia, a sua metodologia é a pessoa se comunicar. O foco é conversação. Porque inglês é o quê? Inglês é comunicação, é socialização. O mais importante é que você fale. Tudo bem, escrever é importante? Muito importante, os alunos vão aprender isso. Gramática é importante? Super importante. Senão você vai falar as coisas sem estrutura, mas você precisa aprender a falar inglês. E engraçado porque a gente entende mais fácil do que a gente consegue falar. E por que isso? Porque a estrutura já está pronta. A outra pessoa já fez a estrutura pronta para você. Então, você só precisa administrar aquele grupo de palavras que está chegando para você. Então, você consegue ali. Aí fica mais fácil. Agora, você tem que preparar a estrutura. E se você não tem prática,
Você trava, você dá uma travada, é natural. E isso é natural. A gente precisa ter ferramentas para lidar com esse tipo de trava, para eliminar esse tipo de problema. Para destravar. E quanto tempo uma pessoa que, sei lá, não fala quase nada, sabe mais ou menos o Web2B, consegue falar, não digo fluente, mas consegue entender e se comunicar? Tá, vou colocar uma pessoa do zero. Vou colocar uma pessoa do zero. Dentro do nosso método, a gente tem, até fica parecendo que tá fazendo jabá aqui do curso, mas não é, tá? Jabá, não é o curso. Não é, olha, a gente tem um curso onde as pessoas têm aula quase todos os dias da semana, é um que a gente chama de intensivo, em 1 mês e meio ela já consegue se comunicar numa viagem. Oh my God. Mas isso não é fluência, isso é ela se comunicar na viagem, ela consegue pedir alguma coisa, ela consegue se expressar, por quê? Porque ela já vai aprender as estruturas iniciais, um presente, um passado, um futuro, um uria, sabe, gostaria, falaria, coisas que estão acontecendo no momento, isso é muito claro e muito fácil no inglês. Então, ela já em 1 mês e meio, ela já começa a se desenvolver aí. Agora, para aprender tudo do inglês nos 2 anos. Hoje, eu tenho escolas físicas, mas hoje a gente está online. Como é que chama a sua escola? Be Faster. Be Faster. Ser o mais rápido mesmo. Mas o que acontece? Depois dessa situação toda de vírus, de pandemia e tal, a gente migrou muito para o online. Então, tudo no online. E você acha que o aproveitamento é o mesmo da maior online? Até. Eu tenho a sensação de ser maior. Porque a pessoa não tem o deslocamento no trânsito, então ela já não tem aquela perda de foco muito intensa. Nas salas online, a gente tem muito mais recursos do que a gente tem, às vezes, dentro de uma sala de aula. Então, você pode trazer muito mais experiências para o aluno, para o cliente, no caso. Então, a gente se preparou muito. Eu fiz questão que a gente tivesse a melhor aula online possível. Então, a gente se preparou muito para trazer muita qualidade. Então, Quanto tempo de aula? E o material, você dá o material? O material foi todo feito por mim. Né? Então, com base em tudo, eu trabalho com inglês desde 2003, né? Então, você imagina que eu já não fiz, já não trabalhei de escola. Então, eu juntei tudo aquilo que eu acreditava que funcionasse nos melhores lugares e trouxe para a base da andragogia, que é o jeito que se ensina adultos. Então, eu fui trazendo isso e eu montei o material. As apostilas são todas feitas por mim. Lógico que tem uma equipe por trás que prepara um monte de coisa, exercícios e tal, mas o método é meu. E para quem já sabe também e quer mais praticar ou voltar a ter aquele inglês, vocês também dão essa assistência? Tem para... não importa, do zero ao avançado, a gente atende todas as pessoas. O que a gente não trabalha com muita frequência ainda é com criança. Isso a gente está desenvolvendo ainda o método com base na pedagogia para criança. Agora, eu como mãe, minha filha tem 5 aninhos, vai para o 1º ano. E eu estou visitando várias escolas e eu fico naquela dúvida, bilíngue, porque é difícil, né, escolher. Você acredita que essa fase da criança, ela aprende mais fácil, né? Muito mais fácil. A minha filha de 3 anos, ela aprende mais fácil do que o meu filho de 9, por exemplo. Uau! Porque ela tá ali sem filtro, ela tá sem filtro, ela tá absorvendo, ela tá ali e tal. E eles não têm noção, né? Eles vão falando. Outro dia tinha um amigo meu americano em casa e eu falei, filha, vem cá, olha aqui, ele só fala inglês. Começou a bater um papo. Ela falou assim, eu falo inglês, 1, 2, 3. E começou a falar assim pra mim, eu achei tão fofo. Vou falar isso também, gente. Quando alguém falar, eu falo inglês. Mas você vê, não tem, um adulto jamais faria isso. Mas olha ali, ela pegou uma oportunidade, falou que sabia falar inglês e queria falar com uma pessoa que era de fora. Isso pra ela foi muito importante. Eu tenho isso também, viu? Eu não vou me ensinar. Ana Carolina Diniz, professora de inglês, muito obrigada. Seus contatos, o Instagram, os contatos da sua escola, parabéns pelo trabalho. Tomara que todo mundo aí faça inglês e fale bastante para se comunicar aí, para desbravar esse mundão. Muito obrigada. É só, gente, eu vou dar o Instagram, que é o mais fácil. O Instagram hoje em dia é a rede social mais, né, acessada aí, é @teacherdosfamosos. @teacherdosfamosos. É o arroba aí, é só você entrar lá, manda uma mensagem, a minha equipe imediatamente te responde, te encaminha e vai dar tudo certo. Obrigada. Obrigada, Thank you. Anytime. Obrigada. Bom, vamos pro intervalo então, gente? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais conteúdo, mais informações para vocês. Até já.